Agora vamos ver uma coisa também bastante importante, que é a fórmula percentual. Tá? Então veja só, o que é a fórmula percentual? É uma maneira de representar uma fórmula de uma substância através da porcentagem dos elementos constituintes. Então como é que a gente faz? Vamos supor que eu quisesse estabelecer a fórmula percentual dessa substância aqui, que é a glicose. Então eu vou desenvolver o cálculo do mol, como a gente já sabe. Então, veja, desenvolvendo, eu vou ter 180 gramas por mol. Então, 1 mol da glicose é 180 gramas. Agora, eu quero saber qual é a taxa de participação do carbono, do hidrogênio e do oxigênio nesses 180. Por isso que é importante, quando a gente calcula o mol, calcular dessa forma, meio que tabelado, numa tabela, para você poder enxergar quais são os constituintes e como que eles entram, como que eles participam dessa fórmula, dessa molécula. Então veja só, o carbono, ele entra com 72 gramas no universo de 180. Então, o que você vai fazer? A porcentagem do carbono vai ser 72 dividido pelos 180, fazendo a conta da 0,400. Isso dá 40%, multiplicado por 100. O hidrogênio entra com 12 nesse universo de 180. Então, eu dividiria 12 por 180. O número decimal dá 0,066, multiplicando por 100, 6,6%. E o oxigênio entra com 96 no universo de 180. Aí eu faço a divisão, 53,3%. Aí eu poderia escrever a fórmula, ao invés de escrever pela quantidade de átomos, eu poderia escrever pela quantidade percentual desses átomos. Então, eu poderia escrever C 40%, H 6,6%, O 53,3%, que dá exatamente na mesma coisa. É só uma forma diferente de mostrar a composição da substância. Veja aqui, ó, a água, montando o mol da água, 18 gramas. Essa água é fabricada com o quê? Com a porcentagem de hidrogênio é 2 sobre 18, dá 0,11. A de oxigênio, 16 sobre 18, 0,888. Veja, eu poderia escrever, ao invés de H2O, eu poderia escrever em termos de porcentagem, que dá 11,1, O 88,8. Quer dizer, a porcentagem de oxigênio é 88, né, em massa, se considerando a relação entre as massas de um e de outro. Mais um exemplo aqui, o CH4. C é 12, H é 1, tal, o mol é 16 gramas. Agora, o carbono entra com quanto nesse 16? Entra com 12, portanto 0,75. O hidrogênio entra com quanto? Com 4, portanto 0,25. Aí, escrevendo a fórmula sob o aspecto da fórmula centesimal, poderia escrever C 75%, H 25%. É uma nova maneira de se escrever uma fórmula. Então não se assustem quando vocês verem escrito isso, não significa que são 75 átomos e nem 25 átomos. É a forma percentual que eu estou trabalhando. Isso é bastante interessante e bastante importante. Tá? Então, guardem bem isso, fórmula percentual como a gente calcula, porque isso vai ser importante mais lá na frente.